O que faz o Eric ser o Eric, o que faz a Ana ser a Ana, o João ser o João, a Paula ser a Paula, o que é que faz que você seja quem você é? Onde está o eu? Quando que esse eu desaparece? Essas perguntas não são triviais, pelo contrário, são perguntas milenares e bem complexas. Podemos fazer um exercício para pensarmos: se eu perder um dedo da mão, continuo sendo Eric? Eu acho que sim. Quem me conhece e convive comigo sabe que tenho 5 dedos em cada mão, mas caso ocorra algum acidente e eu perca um dedo em uma das mãos, quem convive comigo não terá nenhuma dúvida que eu seja o Eric que eles conhecem, só que agora com 4 dedos em uma mão. Não terei que convencê-los que não sou o Eric impostor, que veio tomar o lugar do Eric verdadeiro, que tinha 5 dedos em cada mão. Ou seja, mesmo com 9 dedos, eu continuaria sendo o Eric no entendimento sobre mim mesmo, quanto no entendimento dos outros sobre mim mesmo. Agora, imagina que eu perco uma mão inteira. Seguimos com o mesmo raciocínio que aplicamos sobre o dedo faltante. Ou seja, eu continuo sendo o Eric na minha percepção e na percepção dos outros sobre mim. Se eu perder o braço, seria o mesmo raciocínio. Vamos imaginar que eu perca rim, fígado, pulmão, bexiga, apêndice, coração. Muito bem, olha que interessante. Em algumas situações eu não sobrevivo, mas mesmo assim eu continuo sendo Eric. Porque nas situações em que não sobrevivo, as pessoas do meu círculo social iriam no funeral e falariam: eu vou no funeral do Eric. Ou seja, nem quando paro de respirar eu deixo de ser o Eric. Mas olha o nosso problema, nada que falamos parece relevante para definir uma pessoa, dado que a pessoa continua sendo a pessoa, mesmo sem tudo aquilo, mesmo algumas coisas sendo vitais para mantê-la viva. Se mesmo sem aquilo tudo, o Eric continua sendo o Eric, logo nada daquilo é decisivo para ser o Eric. Doideira, né? Concluímos que o eu não está em nenhuma dessas peças que falamos. Então, onde está o raio do eu? O que é crucial para o Eric ser o Eric? Será que é o pensamento e as experiências vividas? A gente pode estar mais perto dessa resposta. Vamos ver se o Eric está no pensamento que o cérebro produz. No colégio, eu aprendi a fazer equação do 2º grau, decorei algumas fórmulas de física, alguns elementos da tabela periódica e na época eu continuava a ser o Eric. Hoje em dia, nem lembro como se faz equação do 2º grau, já esqueci quase todas as fórmulas de física e só me lembro dos elementos mais triviais da tabela periódica, como o K, que é potássio. Mesmo assim, eu continuo sendo tão Eric quanto o Eric da época do colégio. Então talvez o eu não esteja no pensamento ou no que você sabe, porque ao longo da vida você vai aprendendo coisas e esquecendo outras. Então temos que pensar em algo que permanece, que resiste ao longo do tempo. Aí vem a ideia de identidade. Identidade faz pensar em algo que era idêntico ao que era antes, que permanece e que resiste ao longo do tempo. Mas o nosso problema continua. O que será que resiste ao longo do tempo? Com certeza não é o corpo, e também já vimos que o nosso pensamento e coisas que sabemos do mundo também muda ao longo do tempo. Talvez o eu esteja no pensamento, mas não no pensamento sobre as coisas do mundo, mas no pensamento sobre nós mesmos, ou seja, na consciência sobre si mesmo. Interessante, né? Talvez seja isso. Acho que a gente resolveu essa tal questão milenar. Será que essa consciência sobre si mesmo tem a ver com a memória? Não qualquer memória, como memorizar a tabuada do 7. Estou falando das memórias das próprias experiências que pode ser resgatado a qualquer momento. Comprovando que aquele que se lembra de ter vivido é também aquele que de fato viveu aquelas experiências. Havendo a tal da permanência que a gente falou. Mas, infelizmente, temos um problema nessa resposta. Nós não lembramos de tudo o que nos aconteceu. Ou seja, não lembramos de todas as nossas experiências vividas. É mais fácil lembrar das coisas que lhe aconteceram com 5 anos de idade, quando você tinha 10. Se lembrar das experiências de 12 anos de idade, quando tinha 15 anos de idade. Embora você tenha esquecido de muitas coisas ao longo da sua vida, não muda o fato delas terem ocorrido, ou seja, há uma sobreposição de lembranças. Vamos imaginar uma corda para exemplificar.
Uma corda é uma única corda, ela tem uma identidade. O que é uma corda? Temos fiapos dessa corda, farpas dessa corda que vão até um certo ponto, outras começam mais para frente e vão até um certo ponto, interligadas com as primeiras e vão se ligando em outras até certo ponto, até chegar na outra ponta da corda. Ou seja, nada que estava no começo está no fim, mas isso não impede da corda existir enquanto corda. Há uma amarração entre as lembranças, há uma amarração entre as farpas da corda. Uma sobreposição de tal maneira que a corda possa existir, ainda que nada do seu começo vá até o final. Vamos fazer esse outro exercício que já foi enredo de um monte de filme. Vamos imaginar que por algum motivo mágico, místico ou até científico, duas pessoas foram dormir e acordam com todas as lembranças das experiências vividas trocadas. A acorda com as lembranças vividas por B e B acorda com as lembranças vividas por A. A olha no espelho quando acorda e fala: esse não sou eu. E B a mesma coisa: esse não sou eu. Olha que interessante, para A e B há uma ruptura. Uma ruptura que só é possível porque para A e B, A é aquilo que entende por ser A e B é aquilo que entende por ser B. Ou seja, o eu está no entendimento de si, não importando o corpo que você esteja usando. A e B percebem que algo está errado. Eles sabem quem são. Agora imagina que exista alguém que conheça tanto A quanto B. Eu chamo de C. Por coincidência, A e B trabalham na mesma repartição pública. E C também. Quando C encontrar A, à primeira vista, ele não irá perceber nenhuma diferença. E não terá dúvida que realmente A é A. E quando encontrar B, ele também não terá dúvida que B é B, à primeira vista. Ou seja, para C, a identidade é uma identidade pautada pelo que ele percebe, pelo que ele enxerga, pelo que ele vê. Agora, se C continuar em contato com A e B durante alguns dias, conversando com A e B, com o passar do tempo, C irá perceber que tem algo estranho. Algo não está certo com A e B, embora fisicamente A parece com A, é a mesma voz de A, mas ela está falando coisas que não costumava falar. Gírias que não usava, o tipo de raciocínio que era comum de B e não de A. E a mesma percepção de C sobre B. C iria começar a se indagar se não seria possível que de alguma forma A não é A, é B, e B não é B, é A. Parece papo de maluco, né? Agora olha esse outro problema. A pessoa perdeu completamente a memória. Quando alguém perde completamente a memória, você pergunta: qual o seu nome? Não sei. Onde você mora? Não sei. Qual o nome da sua esposa? Também não sei. A pessoa não tem nenhuma informação sobre as experiências vividas. Ou seja, a pessoa não tem nenhum entendimento sobre si mesmo. Vamos imaginar que isso ocorra comigo. Não sei que sou o Eric, casado, possuo projeto escalado de valor, ou seja, não tenho como resgatar nenhuma experiência vivida. Qualquer pessoa que me conheça saberá que sou o Eric. Continuará me tratando como Eric. As pessoas iriam tentar resgatar as minhas lembranças, porque para elas eu sou o Eric, mas para mim eu poderia ser qualquer um. Resgatando as memórias das próprias experiências, iria resgatar a própria identidade. Olha que interessante, eu não sei mais quem sou. Se a memória pressupõe um entendimento de si e um resgate das experiências anteriores, essa identidade desapareceu para mim, mas não desapareceu na sociedade, no coletivo, nas relações, no grupo. Vamos imaginar que tudo dê certo e a minha memória vá voltando aos poucos até voltar por completo e eu voltar a ter um entendimento sobre mim. Ou seja, a identidade desapareceu por um certo tempo e depois voltou. Agora vamos imaginar que eu recupere apenas uma parte da minha memória. Agora eu tenho um entendimento fragmentado sobre mim mesmo. Será que eu posso dizer que só tenho a metade da identidade? Uma identidade em pedaços, fragmentada? Será que é isso? Eu não faço a menor ideia. Mas e aí, você sabe onde está o seu eu?